Olá, de janeiro a outubro foram criadas 344 empresas e 65 insolvências. A taxa de desemprego dos Açores situa-se nos 8,2%, a maior baixa desde 2012. Uma última questão: para quando a nova esquadra da PSP na Ribeira Grande? São estes os temas do Fórum SMTV. Começamos com esta abordagem, de certa forma, importante. De janeiro a outubro foram criadas 340 empresas e 65 insolvências. Nuno, comentário. Boa tarde, Marco. Vamos começar pelo aspecto negativo, que são as insolvências. Negativo que não é negativo, e eu já explico porquê. Em primeiro lugar, porque as insolvências, sendo um aspecto negativo, nota-se ou registra-se aqui uma evolução positiva, ou seja, a redução do número de insolvências. O ano passado nós tivemos, segundo dados da estatística regional, tivemos 114 insolvências até ao final do ano. É certo que ainda não chegamos ao final do ano, mas até esta altura nós temos cerca de 65 Era muito insolvências. mal se chegássemos ao final do ano com 114. Não teremos certeza esse tipo de número, até porque o registro, a atividade económica continua muito positiva. Só para termos uma ideia, a nossa economia está muito dependente do turismo, mas ainda continuamos com muitas frequências diárias de ligações aéreas, continuamos e sentimos isso na rua, portanto as pessoas continuam, os turistas continuam por aí a passear. O tempo já não é o tempo de verão, obviamente, mas também não são as temperaturas negativas que já se fazem sentir em muitos sítios dos Estados Unidos da América, no Canadá, onde já há neve nesta altura, aliás. Portanto, ainda consegue-se andar de t-shirt pela rua, já não temos... Estamos em novembro, não é? Estamos em novembro, toma-se ainda um belíssimo banho ali em Ponta Delgada e em outros sítios da ilha e das outras ilhas, portanto, a temperatura do mar continua propícia para um banho, para quem gosta, e, portanto, estava eu a dizer que, em relação às insolvências, portanto, há aqui, de facto, uma redução de cerca de 30% das insolvências, comparado com o ano 2016, que já era um ano muito bom. Portanto, significa que a economia está a evoluir num sentido positivo, ou seja, as insolvências estão a cair de forma muito significativa, 30% é um número muito forte. Mas acha que este número, face ao aumento do turismo, mais gente na nossa terra, mais negócio, acha que isto é um número, enfim, mais, menos, estava à espera de mais, menos... Porquê estas insolvências ainda, 65? Olha, eu tive o cuidado de analisar aqui os dados e, portanto, se nós virmos, portanto, que tipo de negócio é que está aqui envolvido nessas insolvências, em primeiro lugar, dizer que, portanto, São Miguel é a ilha onde ganham as insolvências e onde ganham as novas empresas. 63 insolvências em São Miguel, mas 109 novas empresas, ou seja, 190 novas empresas, ou seja, há aqui um saldo positivo de mais de 100 novas empresas. Portanto, 63 encerradas, 190 foram constituídas. Mas se formos ver aqui os dados, portanto, muitas delas estão ligadas à área da promoção imobiliária, 12 dizem respeito ao comércio. Até não faz muito sentido este dado da promoção imobiliária, porque a atividade imobiliária está a crescer em Ponta Delgada e nos Açores em geral. Mas, enfim, a insolvência muitas vezes é um ponto de chegada, ou seja, quando a empresa não tem condições de manter a sua atividade e, portanto, já tem que ver com um lastro que vem de trás de muitos anos de prejuízos acumulados, mas os dados são estes, portanto, 12 de comércio a retalho, pequenos supermercados que encerram a sua atividade pela concorrência. São já muito antigos. Sim, muito antigos, que não se modernizaram, portanto, que entretanto, porque a concorrência sente-se que é cada vez mais feroz, enfim, temos cá duas grandes marcas, duas grandes insígnias, estão cada vez mais fortes e competitivas e, portanto, e quando assim é, os mais pequenos é que acabam por sofrer na pele esse estreitar da margem, digamos assim. Temos algumas no setor da restauração, que também não faz muito sentido, porque lá está, a restauração está ligada ao setor do turismo
e, portanto, se o turismo está a aumentar, há novos restaurantes e, de facto, nós sentimos e temos conhecimento de novos restaurantes. Só que, lá está, a concorrência também tem este fator positivo, acaba por eliminar aqueles que não têm capacidade de se modernizar, porque as pessoas que nos visitam são os principais fiscais da nossa atividade económica. São eles que exigem dos players, digamos assim, na economia, qualidade de serviço, qualidade, enfim, em termos genéricos, e, portanto, aqueles que não têm capacidade de dar ao cliente, dar ao turista um bom serviço, acabam por encerrar. E nós temos conhecimento disso. Faz parte, eu penso que tem a ver são tudo fenómenos naturais na economia. Portanto, uns saem, entram outros, mas o que interessa aqui dizer, e esta é a nota positiva, é que, de longe, mais novas empresas do que empresas encerradas. Em 2006 já foi assim, e em 2007 ainda faltam, enfim, um mês e meio, 2. Não vamos pensar que até ao fim do ano as coisas... Não vai acontecer, portanto, temos seguramente um saldo muito positivo em termos de empresas constituídas, quando comparadas com as empresas encerradas. E tudo isto deve-se ao turismo, não é? Tudo isto é só turismo, não é só turismo, obviamente, mas eu diria que grande parte ligado, por exemplo, o setor da promoção imobiliária. Não é um setor ligado à área do turismo, mas está, diria que, ligado ao turismo. Está semi-ligado, não é? Há muita gente, há estrangeiros e há imigrantes que estão neste momento muito interessados, eu tenho conhecimento de situações concretas, de pessoas que estão a investir na região, adquirindo uma casa para passar as férias ou uma casa porque, entretanto, já se reformaram, enfim, porque vivem nos Estados Unidos, já se reformaram e não vêm para cá viver, mas passam cá grandes temporadas do ano, porque já não estão a trabalhar, portanto têm muito mais liberdade para ir e vir quando quiserem. O que é muito importante para a nossa economia também. É muito importante para a nossa economia, porque desenvolve, obviamente, são mais consumidores aqui na ilha, desenvolve o mercado imobiliário, que depois também tem um senão, porque obviamente depois os preços começam a subir e depois começa-se a falar numa eventual bolha, portanto... Enfim, mas essa questão que tocou agora, os preços começam a subir, também temos que ter um pouco de cuidado, digo eu. Há muita gente que queixa, mais gente, mas as coisas estão cada vez mais caras. Aqui está um bom exemplo, Marco. O turismo faz parte dos livros de economia, e eu não sou economista, mas está nos livros de economia que aqueles que mais perdem com o turismo, na prática, são os residentes. E dou aqui 2 exemplos. Na restauração, e nós sentimos isso, quando o turismo começou a crescer, os preços na restauração começaram a subir, a trepar por aí acima. Ainda há sítios onde se consegue comer mais ou menos baratinho, mas o facto é que os preços começaram a subir. E acho que bem, porque os empresários também têm que ganhar o seu dinheiro e só com preços altos é que se conseguem pagar bons ordenados, é que se consegue ter um serviço de qualidade, é que se consegue mas há aqui um pau de 2 bicos, penso eu. Ora bem, se vamos a um restaurante, se tem um prato caro, se nós que vivemos aqui não conseguimos pagar, partindo do princípio que o turismo pode ser temporário, as coisas complicam-se. Pois, de facto, assim é, porque se é temporário, já ouvi dizer que se o residente não consegue pagar, vai ser complicado, porque o turismo a sazonalidade foi uma característica desde sempre no turismo aqui na região. Está um bocadinho esbatida, porque o facto é que já acabou a época do verão, e continuamos a ter ligações, a Ryanair continua a fazer os voos que fazia, a TAP já reduziu de 3 para 2 ligações, naturalmente que há uma redução de ligações aéreas e, por conseguinte, de passageiros e de turistas, mas a época sazonal está um bocadinho esbatida, pode-se dizer. Agora, continua a haver uma época sazonal, porque nós temos um inverno, e o inverno é igual ao verão. E as pessoas vêm aqui, obviamente, é para passear e andar na natureza, e não é a mesma coisa, obviamente, andar no inverno e andar no verão. Não neva, nem temos temperaturas negativas, mas faz vento, faz chuva, e, portanto, e as pessoas preferem, obviamente, vir durante o verão do que vir no inverno. Agora, naturalmente que, havendo aqui uma sazonalidade, depois a economia também tem que se adaptar para este tipo de realidade, ou seja, quando no verão temos cá os turistas, nós próprios, se calhar temos um pouco este hábito que é, bom, no verão ninguém vai aos hotéis, ninguém vai aos restaurantes porque os preços são completamente exorbitantes, no inverno há alguns hotéis que fazem aqui preços já muito engraçados, completamente diferentes dos preços de verão, e, portanto, eu penso que também, no fundo, temos que nos adaptar, não é? Nós, clientes,
também as empresas têm que se adaptar, e eu penso que têm feito, mas também nós estamos todos aqui a evoluir. Portanto, nem as empresas, nem nós sabemos muito bem onde é que isto vai dar, porque com estes números de crescimento, portanto, estamos a evoluir, continuamos a crescer. Nós ainda estamos naquela temporada de sabermos o que é que vai ser o dia da manhã, estamos em estudo. Nós não estabilizamos ainda. Uma região que ainda está a começar a viver um grande fluxo turístico, não é? Exatamente. Nós não estamos ainda estabilizados, portanto, os números continuam a ser no sentido do crescimento, portanto, nós estamos a caminhar para algum lado. Há notícia de que vão abrir novos hotéis, portanto, e enquanto houver sítios e camas para os turistas ficarem... Também temos hotéis na época baixa que fecham aqui, não é? Mas há notícia de que alguns hotéis que fechavam durante a época do inverno vão agora estar abertos, porque, precisamente por aquilo que eu dizia, as ligações aéreas que tínhamos no inverno, não digo ano passado, mas há 2 anos atrás, não têm nada a ver com aquelas que vamos ter este inverno. Portanto, a TAP vai ao que se sabe, enfim, por enquanto, a informação que temos é que vai manter 2 ligações aéreas diárias, a SATA são as que já tem, a Ryanair também manterá, aliás, é um assunto que vamos falar mais à frente, é do crescimento da Ryanair nas ligações aos Açores. Agora não só liga Lisboa e Porto, e já ligava Londres, vai ligar outras capitais da Europa, portanto, tudo isso, somos uma região muito pequenina, portanto, nós temos 2, 3 aviões por dia aqui a mais, é uma mudança, completamente mas pronto, para a noite. Em relação a este tema, é positiva esta informação, apesar das insolvências? São dados positivos, obviamente, insolvências há sempre, ela em si própria não é um facto negativo, porque tem a ver com o amadurecimento do mercado, da economia. Portanto, há empresários que, por razões várias, não têm capacidade de se adaptar às novas realidades. Isso faz parte, há várias razões, obviamente. Portanto, é natural que haja encerramento e insolvências, mas o que temos que fazer a análise correta é ver as insolvências e a criação de novas empresas. E esses dados apontam para um salto positivo, ou seja, há muito mais empresas novas do que empresas encerradas. Isso significa que a economia está no bom caminho. Ora bem, segundo tema deste programa, a taxa de desemprego dos Açores situa-se basicamente nos 8,2%, isto é, registrou a maior baixa desde 2011. Eu peço à realização que coloque um gráfico para nós também podermos analisar ao pormenor um gráfico da taxa de desemprego. Vamos então analisar ao pormenor. O que é que diz exatamente o que é que dizem os números? De facto, e aliás vem no sentido do que vínhamos a falar, encerram menos empresas do que são criadas empresas, ou seja, se há mais empresas no mercado, naturalmente que nós temos que ter mais emprego, ou seja, se há mais empresas, essas empresas têm que ter empregados, obviamente. Este quadro é um quadro comparativo dos Açores com o resto do país. Temos aqui até o primeiro trimestre, ou seja, o valor que tínhamos aqui dos Açores ainda era de 10%, mas o facto é que os últimos dados, portanto, que são os mais recentes, apontam para uma taxa de 8,2%, ou seja, daqueles 10, depois reduziu-se para 8,2% e, portanto, estamos praticamente colados à taxa do país. A tendência é de descida, novamente, e vem no sentido daquilo que vínhamos dizendo, ou seja, se a atividade económica está a crescer, significa isto, as empresas fazem-se de pessoas e fazem-se de empregados e, naturalmente, que isso significa... Está tudo interligado, no segundo tema, com o primeiro tema está tudo interligado. Está tudo interligado, ou seja, se há mais empresas, eu tenho que ter mais empregados, pagam-se mais impostos, o Estado também ganha com isso, porque pagando-se mais impostos, a receita aumenta, por via, das retenções do IRS, há mais dinheiro na economia, para além daquele que é trazido pelos turistas, os próprios locais que aqui trabalham, digamos assim, que são os tais empregados, que são cada vez menos, também injetam dinheiro na economia e, portanto, digamos que isto é como se fosse uma bola de neve. Portanto, quando é para o lado mau, ela cresce, quando é para o lado bom, também cresce. Portanto, isto está tudo interligado, portanto, as empresas crescem, os empregados crescem, o desemprego também desce e, portanto, está uma coisa interligada com a outra. É uma notícia muito boa, obviamente, positiva. Está longe de taxas que tivemos aí há uns 10, 15 anos atrás, mas é preciso não esquecer a taxa que tivemos
em 2011, 2012, e portanto, nesse sentido, é obviamente um dado muito positivo. Ora bem, continuamos a falar do desemprego. Esta questão da precariedade no emprego, isto tem alguma coisa a ver? Os empregos que duram 3 meses, 6 meses, 1 ano, enfim, tem alguma coisa a ver para diminuir esta taxa de desemprego? Marco, muito honestamente, eu até falo como advogado que sou também, essa história da precariedade é uma falsa questão. É uma falsa questão, porque hoje em dia, enfim, eu costumo dizer que os empresários precisam mais do que ninguém dos empregados, dos trabalhadores, porque uma empresa não vive sem trabalhadores, portanto, e um empresário, quando tem bons trabalhadores consigo, não os quer só numa situação de redução da atividade, de insolvência, é que eles são dispensados, mas aí, obviamente, por razões objetivas. Portanto, se os trabalhadores são bons e se enfim, colaboram para que a empresa tenha sucesso, naturalmente que são desejados e são queridos. Os empregados responsáveis pela manutenção do E hoje em dia a lei laboral, a lei que temos do Código de Trabalho permite que, quando alguém não desempenha bem a sua função, seja dispensado. Não vou chamar de despedido, vou dizer dispensado. Portanto, se é com contrato a termo, se é sem termo, se é com termo incerto, se é termo certo, isso é indiferente, porque a lei hoje é flexível ao ponto de procurar mais o mérito do trabalhador do que outras questões mais formais. A questão mais importante aqui não me parece dever estar centrada na precariedade. Tem que ver com a remuneração dos trabalhadores. Nós estamos agora aqui colocados perante duas alternativas. Ou nós mantemos este padrão de salários baixos, e quando digo salários baixos, digo salários de 500 e tal euros, que é aquilo. Estamos a falar de grandes empresas. Estamos a falar de grandes empresas. Nós começamos a pensar em salários de outros montantes, mas para isso é importante que se comece a falar neste assunto, que eu penso que é a questão que tem ficado esquecida, que é a questão das remunerações, daquela que é a média das remunerações no nosso país. E a média é muito baixa, portanto as pessoas têm uma remuneração média muito baixa. E por isso é que eu acho que devemos passar a falar um pouco mais das remunerações. Dou-lhe um exemplo muito simples. Por exemplo, os hotéis hoje têm e praticam preços muitas vezes o triplo do que praticavam há 3, 4 anos atrás. Deveriam pagar mais aos funcionários. Isso depois tem que se repercutir naturalmente não só nas retribuições dos trabalhadores, mas também aí. Claro que isso deve ter uma contrapartida, as pessoas têm que ter mais formação, as pessoas devem ser mais responsabilizadas, mas o caminho tem que ser por aí. Portanto, naturalmente, com um restaurante, por exemplo, se continuar a vender um pacote de almoço com café, refeição, bebida e pão por 5,5 €, não tem capacidade de pagar bons ordenados aos seus funcionários. Claro. Portanto, temos que começar por aí. Portanto, os preços sobem e isso tem que se repercutir naturalmente nos vencimentos dos trabalhadores. Penso que essa é a questão, ou deve ser por aí que a discussão deve passar a estar centrada. Ora bem, mais outro tema. Para quando a nova esquadra da PSP da Ribeira Grande? É um tema que se arrasta há muito tempo. Exatamente, é verdade. É mais um tema, enfim, nós ainda aqui há umas semanas atrás... Nós aqui ainda há umas semanas atrás falamos da questão da cadeia, no estabelecimento prisional de Ponta Delgado. Estamos aqui todos contentes, e eu até pessoalmente, porque esta é uma bandeira porque eu venho a lutar já há algum tempo e que eu conheço muito bem, porque finalmente parecia que estava... A cadeia, o estabelecimento de Ponta Delgado é falado há mais de 20 anos. Já se fala nesse novo estabelecimento há muito tempo. Mas finalmente parecia que era este ano de 2018 que ia ser posta a primeira pedra e a obra ia arrancar. E parece que já não é, não é? Parece que esta semana não vai ser assim. Olha, esta é uma história parecida, porque em 2015 foi assinado um protocolo entre o Ministério da Administração Interna e a Câmara da Ribeira Grande. Portanto, não foi há muito tempo, foi há 2 anos atrás, já com o Presidente Gaudêncio e, na altura, a Secretária de Estado da Administração Interna, que esteve cá, não foi? Esteve cá na altura, mas a atual Secretária de Estado da Administração Interna, a doutora Isabela Neto, disse que agora, naturalmente tem que haver uma justificação, disse que o projeto era muito megalómano, porque seriam cerca de 2 milhões de euros, 2 milhões de euros, e para a Ribeira Grande isso é muito dinheiro, ou seja, uma nova esquadra para a PSP da Ribeira Grande por 2 milhões de euros é muito dinheiro.
eu não conheço o projeto, não sei se é megalómano ou não, e não sei se ele é... O problema é que andamos aqui neste impasse, Exatamente, o que há aqui a reter é isto, é que foi assinado um contrato, um protocolo é um contrato, é um documento escrito, formal, entre a entidade que tem a tutela da polícia, que é a administração interna, esta é uma área que então, não está regionalizada, e o Presidente da Câmara da Ribeira Grande, que tem o dever, obviamente, de zelar pelos interesses dos ribeiragrandenses. Foi assinado um contrato, portanto é um compromisso que deve ser respeitado, e se quem na altura assinou o contrato e entendeu que devia ser um projeto de 2 milhões de euros, e atenção Marcos, estávamos no meio da crise, 2015 foi um ano muito mau, ainda por cima. Portanto as pessoas davam muito valor ao dinheiro. Se em 2015 não era megalómano, é agora em 2017, à beira de 2018, que vai ser megalómano. Eu acho que essa história está muito mal contada. Será que há vontade? Eu acho que, em primeiro lugar, não deve haver o dinheiro, ou seja, o dinheiro não estica, deixou de ser uma prioridade. Mas o mais grave aqui não é isso, Marco. O mais grave aqui é que já nem aquilo que a gente assina no papel, portanto, tem valor. Ou seja, antigamente dizia-se que a palavra valia. Já não vale. Depois passamos Agora, mas já nem a palavra, já nem aquilo que a gente escreve e assina no papel, porque está assinado um protocolo em 2015, que tem valor. Quem é o responsável? Se está assinado no papel, 2 entidades, Marco, qual é o papel da Câmara no meio disto tudo? A responsabilidade é do Ministério da Administração Interna. Portanto, bem ou mal, o Ministério da Administração Interna assinou e assumiu um compromisso. Tem que ser responsabilidade. Assumiu um compromisso. Portanto, e se assumiu o compromisso, ele tem que ser respeitado. Portanto, os contratos são para se respeitar. Ponto final. Não parece que seja, portanto, a razão não me parece plausível, ou seja, enfim, os políticos estão sempre a mudar, mas quem assumiu o compromisso foi o Estado. Foi uma determinada secretária de Estado, obviamente, que não é a atual. Ainda por cima dá um exemplo não é atual, mas quem dá o compromisso é o Estado, não é a senhora A, B ou C. Quem assume o compromisso é o Estado. O Estado assumiu em 2015 um compromisso de fazer uma nova esquadra. Fez um projeto, quantificou 2 milhões de euros. Bem ou mal, é o projeto que estava em cima da mesa. Assinou um protocolo. Os ribeiragrandenses e o Presidente da Câmara ficam, obviamente, com a legítima expectativa de, a muito curto prazo, ter ali um novo estabelecimento prisional. E o facto é que hoje, passados 2 anos, afinal, vem a nova Secretária de Estado dizer que, bom, não vamos fazer, é megalómano. Não parece correto. E depois isso é mau porque trata-se, enfim, de uma figura política que tem responsabilidades, porque é Secretária de Estado, portanto está abaixo do Ministro, e isso retira... As pessoas depois não confiam nos políticos. Se ela em 2015 assinou um contrato que hoje vem-lhes dizer, não é a mesma pessoa, mas é o Estado, é a Secretária de Estado, amanhã, vem amanhã aqui outro político qualquer assumir um compromisso que assina num papel com a sua assinatura, as pessoas não vão acreditar, claro, porque, obviamente... Já ficou na dúvida. Claro, ficam na dúvida, mas está mal, Marcos, está mal, porque então os protocolos não têm relevância nenhuma. Se fosse ao contrário, as coisas... Ou seja, já não tem, a palavra já não tem valor, e mais do que isso, já nem os contratos têm valor. Isso é muito mau. Ora, muito bem. Já a seguir vamos ao pódio. E vamos começar pela medalha de bronze. Medalha de bronze, eu ia começar pela medalha de ouro. Ora bem, medalha de bronze, com dados de outubro de 2017, novamente um aumento de cerca de 20% de passageiros desembarcados nos aeroportos dos Açores. 125 mil passageiros no global dos aeroportos, portanto, um aumento de 20%. Aqui estamos a comparar dados homólogos de outubro de 2016, ou seja, claro, até outubro de 2016 o ano passado tínhamos menos 20% de passageiros, tivemos agora um aumento de 20% de passageiros. É um valor significativo. Exatamente. Esse aumento, os passageiros, cerca de portanto, os com origem no estrangeiro, em outubro, só em outubro, estamos a falar só em outubro, não estamos a falar em termos acumulados, estamos a falar só no mês de outubro, 125 mil passageiros nos aeroportos dos Açores. 15 mil estrangeiros, é muito, Marco, estamos a falar do mês de outubro, não estamos a falar do mês de julho, nem de agosto, nem de setembro. Outubro já é basicamente uma época baixa, não é uma época... Outubro é claramente época baixa. Portanto, 15 mil passageiros em outubro estrangeiros é um número muito bom, tenho a certeza que é um número muito bom. Aliás, comparado com outubro do ano passado, 21%. Portanto, o ano passado, em outubro, tínhamos menos 21% de passageiros estrangeiros.
A ilha com mais passageiros, desses 125 mil, é São Miguel, Claro. portanto tem praticamente metade dos passageiros, 76 mil, à volta de 76 mil passageiros. Portanto, cá está São Miguel novamente a assumir 20% uma preponderância muito grande. valor muito Em segundo bom. lugar está a Ilha da Terceira, com 25 mil, também é um número significativo, mas é 3 vezes menos do que o São Miguel. E depois um dado estranho que eu não consegui encontrar uma justificação para ele. A terceira ilha é o Faial, com 8.286 passageiros, mas o Pico, estranhamente, tem uma redução do número de passageiros de menos 12% relativamente a 2016. Eu não consigo perceber, mas o facto é que os dados são estes. Nós, comparadamente com o ano passado, nós temos uma redução de 12%. Estamos a falar no mês de outubro. Portanto, significa isto, a leitura que eu faço é que o Pico é claramente um destino sazonal. O Faial está obviamente ligado, temos lá o Parlamento Regional e temos lá um outro tipo de atividades e instituições, portanto, que estão representadas e têm assento no Faial, que não temos no Pico. Portanto, isto significará, porque estamos a falar de números só de outubro, significará que nós temos, portanto, o Pico é assumidamente uma ilha ou é um destino turístico, portanto, marcadamente turístico. Ora bem, eu estou a acelerar, estamos a acabar o programa. Medalha de prata. A medalha de prata tem a ver com um tema que já aqui falamos e não vamos perder tempo a falar nele novamente, a redução sustentada do desemprego. Mais do que a redução, é a redução sustentada do desemprego nos Açores, que já não é, felizmente, o valor mais alto do Portugal no seu global. Ouro, medalha de ouro. Medalha É tão de ouro. desejada a medalha de ouro. A medalha de ouro tem a ver também com questões que temos aqui a falar, falamos de turismo, não saímos deste assunto, tem a ver com uma notícia excelente desta semana, portanto, e que teve lugar esta semana com a App Summit em Lisboa. O diretor de marketing da companhia da Ryanair, Kenny Jacobs, esteve no App Summit em Lisboa e anunciou novos voos para os Açores com ligação pelo Porto, não são voos diretos, mas novas ligações de muitas cidades da Europa. Eu dou aqui alguns exemplos, portanto, Roma, Milão, e a partir de janeiro de 2018, portanto, já daqui a um mês e meio, para a Terceira e para a Ponta Delgada, Barcelona, Bolonha, Bruxelas, Dortmund, Düsseldorf, Milão já tínhamos. Tudo grandes capitais. Portanto, duas grandes capitais, são tudo grandes capitais da Europa. Isso é importante não apenas para quem vem dessas cidades para os Açores, como também quem vem dos Açores, nós que aqui residimos, para, se quisermos visitar essas cidades. É bom porque vamos passar a ter turistas de geografias que não estávamos habituados a ter. Isso é importante porque são cidades da Europa e, portanto, são turistas que terão muito, obviamente, a dar aos Açores, que têm um poder de compra muito grande e portanto, isso é importante que os nossos empresários tenham consciência disso e que, no fundo, tenham ao dispor dos turistas, e são estes turistas que vão passar a vir, à disposição deles, os serviços e os produtos que eles querem ou que desejam quando cá vierem. Nuno, temos 30 segundos. Vamos dedicar estes 30 segundos apenas aos nossos imigrantes na diáspora. Já sei que o Marcos esteve há poucos dias nos Estados verdade, Unidos. Foi recebido com muito carinho, muito obrigado para eles também. E dizer a eles que estamos aqui à disposição. E parece que têm gostado do nosso programa, eu fico satisfeito por isso. E dizer a eles que estão alguma coisa que precisarem de fora SMTV, estamos aqui, abertos. Exatamente, obviamente, portanto, qualquer questão que os imigrantes tenham nos Estados Unidos e no Canadá, portanto, que façam o favor de colocar, e eu, dentro das minhas possibilidades, obviamente, tentarei explicar e tentarei esclarecer, porque, obviamente, são os açorianos do coração, como eu costumo dizer. Marco, muito obrigado e até à próxima. Até para a semana, já sabe, para a semana pode contar com mais uma edição do seu Fórum SMTV. Até lá.